É mesmo? Então, o que, que é o firmamento aí? O raquia é o quê? Oi? O que, que é o raquia? O firmamento pode ser traduzido como expansão. Aí a gente teria que analisar a palavra firmamento, mas daí a você fazer uma viagem e dizer que ele simplesmente se utilizou de um mito sem ter uma base concreta. Aí, eu não é viagem não, Marcelo. Um pouco mais de respeito. Você não. Um pouco mais de respeito, Marcelo. Ó, é isso que eu falo. Um pouco mais de respeito que não é viagem, não. Eu vou abrir aqui. Eu posso mostrar para você aqui, inclusive. Você sabe quem foi o Rabino Rashi e o Rabino... Dizer que outras pessoas concordam com você não prova o seu ponto de vista. Você pode me mostrar trocentas pessoas e aí eu vou pesquisar outras pessoas. Por gentileza, coloca na tela aí. São especialistas nas áreas dele que discordam de você. Vamos lá. Coloca na tela aí. Vamos lá. Vamos lá, cadê a palavra Yam? Aqui, ó. Não, Elohim... Que Hayam. Beleza, você disse que eu estou viajando, foram suas palavras, certo? Você disse. Estou printando a tela aqui do Babelworks. Cara, olha Sumiu só, da tela, pessoal Marco. Eu tirei da tela porque eu vou colocar a tradução aqui. Ele tá sendo desrespeitoso comigo, mas eu não vou responder à altura. Não estou sendo desrespeitoso. Estou dizendo que você está viajando. Não, presta atenção. Você conhece o contexto do Antigo Oriente, Marcelo? Você está indo além do texto. Você conhece o contexto do Antigo Oriente. Olha, eu tenho 134 ocorrências dessa palavra e que o sentido claro dela é mar. Isso já é no judaísmo. O Gênesis não foi escrito por Moisés. Você está querendo monopolizar a narrativa, dizendo que porque ele usou uma palavra, que essa palavra não pode ter mudado com o tempo e que ele não pode ter utilizado essa palavra com outro significado. Você está monopolizando o sentido da palavra no tempo. É isso. Coloca na tela aí, Adriano, por gentileza. Beleza? Vamos lá. Vou te mostrar aqui, porque você disse que eu estou viajando. Isso aqui é o léxico de Holiday. Aqui está o substantivo, tá? O Yan, nós temos o artigo aqui, então Hayan, tá? O Yan, ou os mares, já que o artigo ele vai sempre aparecer assim, ele não vai aparecer num formato plural, é a desinência que manda e não o artigo. Vamos lá. Então, você disse que não é, tá? Você disse que eu viajei, tá? Que eu estou viajando. Agora eu te pergunto. O que é isso aqui, ó? Ian. O que está escrito aqui, ó? Ó. Ian. Aí eu te mostro lá na cultura ugarítica, porque o texto do Gênesis não foi escrito por Moisés. Ou você vai dizer que foi? Eu creio que foi, sim. Como que você prova isso? Não, você que está dizendo que não foi, você prova, porque toda a tradição atribui a Moisés. Por que eu vou duvidar de toda a tradição que o apoiou durante milênios e vou acreditar em você que diz... Primeiro ponto, a evidência mais antiga de Israel, ela parte ali de 1200, apenas a inscrição de Merneptah, certo? E outro ponto, você não tem nenhum texto hebraico. E outra, o próprio Emanuel Tov, judeu, leciona na Universidade Hebraica de Jerusalém. Ele diz que não se pode confiar na tradição oral. Ele é judeu. Certo? Ele é judeu. Então, você só está citando que alguém concorda com você. Isso aí não é provar nada. Não é alguém, cara. Então, vamos lá. Me mostra um escrito em hebraico no período de 1200 ou do ano 1000, cara. Me mostra aí. Não tem. Não preciso mostrar isso. Eu não preciso mostrar isso para dizer que ele é de Moisés. Você é que tem que provar que não é. Toda a tradição diz que ele é de Moisés. Primeiro, existia... Você pega um judeu que fala que não é, ou alguns judeus atuais que falam que não é, e derruba toda a tradição. Marcelo, vamos lá. Existiu judaísmo, ou tem algum relato de judeu ou de hebreu, literalmente no período de 1200? Tem algum relato de hebreu? Mas no que isso anula a autoria de Moisés? Porque não se tem, já se foi comprovado que não foi por Moisés, cara. Então mostra qual é a prova. Você só está dizendo que não existe evidência para comprovar que foi ele, não está provando que não foi ele. Justamente não se tem nenhuma evidência. Vou explicar o máximo que você pode dizer é que não há prova de que foi Moisés e não afirmar que não foi ele. É simples assim. Mas não há provas. Qual a prova que você tem? Me dá aí, tradição oral? Não sei o que tem que provar. Você está dizendo que não foi ele, então você tem que provar que não foi. É simples. Se você faz a afirmação, o ônus da prova é seu. Você está dizendo assim, tem provas que não foi, então prova, é simples.
O texto mais antigo em hebraico data de quando, Marcelo? A questão é, no que isso prova que não foi Moisés? Explica aí. Porque, Marcelo, um historiador, um pesquisador, ele vai se basear nas evidências que se tem. E evidência... qual a prova de que isso não é de Moisés? É simples. Não é a questão do fato, é a interpretação dele. No que a interpretação do fato permite explicar, então, arqueológico. Olha só, vamos para as provas arqueológicas, históricas, vamos? Vamos falar de história e arqueologia? Ou não? Ou não vale para você? Não, você pode falar do que você quiser, desde que você prove que isso prova que não foi Moisés. Deixa eu explicar. Vamos lá. Deixa eu explicar. A tradição oral, ela é confiável ou não? Primeiro ponto. Partindo do ponto histórico, historiador, a tradição oral, ela é confiável sim ou não? Para mim, ela é confiável, ainda que não seja 100%. Tá. Então, beleza. Confiável. Então, me prove que a tradição oral, dentro da questão traditiva oral, você tem escritos conforme está ali, sendo que, aqui, ó, agora eu vou te mostrar aqui, você pediu, tá aqui, ó. Vamos lá, Marcelo. Essa daqui é a Bíblia Hebraica Stuttgartense, tá aí na tela, certo? Por que então, Marcelo, vamos lá, você disse, né, que a tradição oral é confiável. Por que então, Marcelo, nós temos isso daqui, ó? Chama-se aparato crítico. Por quê? Explica aí pra gente o que é. Você disse... O ônus é seu, não é meu. Você que está pegando, você é que domina o assunto, explica aí pra gente. O ônus é seu de provar que não foi Moisés. Vai lá, você está falando assim, a tradição não é 100% confiável, logo Moisés não escreveu. Isso não é prova, eu quero a prova. Marcelo, o aparato crítico, justamente, não se tem manuscritos original da Bíblia. Não se tem. Certo, agora... Qual é a prova de que não foi Moisés por causa disso? Eu quero a prova. Não se tem nenhuma evidência, Marcelo, apenas tradição oral. E o judaísmo... Mas aí, no que isso prova que não foi Moisés? Você não está provando nada até agora, você só está falando que não... Mas deixa ele falar, Marcelo. O problema, Marcelo, é que você... O problema, Marcelo... Deixa ele falar. Presta atenção. O problema é que você não tem como reconstruir. E outro ponto, quer ver um ponto? Em Gênesis diz que o pai de Abraão, Terá, sai com Abraão da terra de Ur dos Caldeus. Eu te faço uma pergunta. O termo caldaico já era usado na época de Moisés? Caldeu já era usado na época de Moisés? Não sei por quê. Não era. Porque o termo caldeu... Primeiro ponto. Os caldeus são datados apenas do século 8 ou 7. Ou seja, não pode ter nenhum outro povo com o mesmo nome. Meu Deus, o termo caldeu não era cunhado na época de 1400, cara. Não, isso aí, não tem como provar. Mas isso não prova que não existia um povo chamado caldeu naquela época. Você vai me dizer que... O caldaico não era usado em 1400. Você vai me dizer que numa linguagem que é pobre em palavras, as palavras não podem ter se repetido em milênios? Isso aí não tem aparato lógico nenhum. É mesmo? Então todos os arqueólogos e linguistas estão errados? Sim, eles estão concluindo errado. Eles deveriam fazer um curso de lógica clássica para entender que eles Parabéns, eles estão vendo os fatos, estão dando uma extrapolação nos fatos. Filho, exatamente. Tudo que você se trata é o seguinte. Eu tenho pessoas que estudaram o assunto que chegaram à mesma conclusão. Deixa ele falar, Marcelo. Calma, deixa ele falar também para ele explicar, para ver se ele... O termo caldeu só passou a ser utilizado a partir do século VII, Marcelo. Se você tem ali na Bíblia hebraica, o termo sendo caldeu, que é o que está lá no texto hebraico, isso é uma prova de que o texto foi escrito tardiamente. Isso só é uma prova que numa linguagem, num grupo que tem linguagem com poucas palavras, as palavras podem ser usadas mais de uma vez. Me prova aí, então. Não precisa provar. Você Você tem palavras que em contextos diferentes têm significados diferentes. O conjunto de palavras deles é você que tem que provar, é você que tem que provar. Nada disso prova que Moisés não escreveu. Você está especulando, extrapolando o texto, dizendo que porque não se achou ainda alguma coisa a respeito, que não pode ter existido um povo com o mesmo nome lá no passado. Marcelo, são quase 100 anos de escavação. E não se achou, Marcelo. Presta atenção. A questão é a mesma. Continua sendo uma conclusão errada baseada nas premissas. Então todos os arqueólogos, filólogos estão errados. Todos.
Sim, na Inclusive conclusão, israelenses, na conclusão inclusive que eles judeus, chegaram, inclusive filósofos, filólogos na judeus estão conclusão, errados. na conclusão que eles chegaram, sim. Porque o termo caldeu só vai aparecer, primeiro, os caldeus, na verdade, os caldeus, eles não é nem um termo, os caldeus, só vai aparecer a partir do século 8 ou 7 antes de Cristo. Moisés supostamente teria que ter escrito pelo menos em 1400. Então, estão todos os filólogos israelenses, arqueólogos judeus, estão todos errados, inclusive cristãos. Isso, na conclusão, sim. Então, Na acabou o conclusão, debate. sim. Acabou. Olha, pela primeira